Eu acho que falta talvez um senso de urgência. Ou é assim ou não é. Não tem como não ser. Ou a gente faz assim ou vai acabar com tudo, vai foder com tudo. Ou a gente faz assim ou a gente vai morrer. Tem um exemplo que eu gosto de usar, o sorvete de casquinho. Ele é um produto perfeito de design. Não estou falando da cadeia produtiva dele, que ele polui ou não polui para ser fabricado, mas imagina, tem um casquinho. Eu quero consumir o sorvete. E aí ele vem num recipiente e depois eu como a casquinha. Então eu como junto. Então assim, no final, cadê o produto? Não tem. Você não tem um depois. Você consumiu tudo aquilo ali. E hoje em dia a gente já vê, por exemplo, shampoo e condicionador em barra, maquiagem em barra, que são produtos sorvete, são produtos que eles se consomem nele mesmo. Como a gente pode fazer coisas que elas não gerem resíduos a posteriori? Ou então que eu tenha... então vai ter que ter o resíduo. Certo, como é que eu penso nesse recolhimento, nesse reaproveitamento? Não tem como reaproveitar. Pronto, mas eu tenho como tirar ele, por exemplo, de um aterro que vai contaminar o lençol freático. Então, é pensar em possibilidades no decorrer. Cada coisa vai ter uma necessidade diferente, né? Projeto já é, na sua própria definição, você pensar à frente. Pensar projeto como um aliado para vencer essas dificuldades se torna necessário nesse momento. Seguindo o princípio dos autores do livro Cradle to Cradle, de que forma eu vou me tornar nutriente para o sistema onde estou inserido? De que forma eu posso contribuir para melhorar o meio ambiente onde eu estou inserido? É o conceito de upcycling. Em vez de reciclar ou esses termos aí de moda, você pensa em melhorar as propriedades para você se tornar uma matéria-prima ainda melhor para o ambiente onde você está inserido. Claramente, a gente não está cuidando bem da nossa própria casa, né? Hoje, atualmente, é assim, a gente vai lá no ecossistema, extrai, transforma em objetos, enfim, e aí, no fim das contas, a gente descarta. A sustentabilidade não tem como existir se a gente não pensar de forma sistêmica. O segredo que eu enxergo também até na nossa vida pessoal, nas nossas relações, no nosso próprio existir, como o Leonardo estava trazendo da questão da felicidade e tudo, é a gente se enxergar como um coletivo. A nossa sociedade contemporânea, a gente se afastou muito das sabedorias ancestrais, na nossa ancestralidade dos povos indígenas, né, que é um povo coletivo. Então é muito mais a gente, nossa sociedade contemporânea, que estamos destruindo, contribuindo aí com essa destruição, esse desequilíbrio do planeta, a gente enxergar nosso existir de forma sistêmica, cíclica, integrada e coletiva. E para isso Sim. existem ferramentas, existem saberes, inclusive que eu posso até considerar científico, como a permacultura. Ela abrange desde a agricultura, né, desde a produção de alimentos de forma sistêmica, imitando a natureza. Como é que na natureza isso se comporta? Quais são as espécies que contribuem umas com as outras, para que eu não precise utilizar nenhum veneno? Aquela produção de alimento, ela vai quase sem interferência humana, como é na natureza, né? E isso abarca tudo, tratamento de água, cultivo de peixes dentro de um ciclo fechado, materiais, construções realmente sustentáveis com materiais locais, que é completamente possível para quem quiser também. Pesquisar Auroville, que é uma cidade na Índia, que é a cidade, vamos dizer, a ecovila maior e mais antiga do mundo. E eles convivem de uma forma diferente, convivem nessa coisa da rede, da troca. A moeda que gira lá é uma outra moeda, então eles não atendem a esses interesses do financeiro e eles têm tecnologia, inclusive a arquitetura deles é foda, cada prédio irado, sabe? E tem inclusive um permacultor que é amigo meu, que tem um sítio permacultural aqui em Xangrande. Ele que me apresentou a Auroville, ele morou lá. E aí eu, caraca, isso existe! Uma cidade sustentável. E começou lá nos anos 50 e já tem mais de 3 mil moradores. Tem suas dificuldades, tem suas questões, mas é um modelo interessante de se pesquisar e saber que existe. Dá uma inspiração pra gente. O projeto, como uma ferramenta, é positivo, desde que nós nos emancipemos, que a gente consiga
se desvincular desse sistema já viciado. É um monte de coisa junto, inclusive uma coisa meio anárquica, de tipo, não, chega. Não... Mas tem que ser, tipo, existem formas de fazer isso de maneira gradativa, porém, talvez nós não tenhamos tempo para fazer de maneira gradativa. Nós estamos falando sobre a decolonização do projeto ou do design. Se nós vemos historicamente, há uma influência muito grande, muito forte das escolas clássicas, tipo Bauhaus, certo? A escola modernista. Todos são modelos de pensamento que não correspondem aos nossos trópicos. Então, eles têm outra visão do mundo, outras necessidades e, portanto, desenvolveram projeto com outras variáveis. E Sim. são essas variáveis que nós estamos aprendendo nas escolas. Então, quando vamos ter que lidar com problemas, nós utilizamos ferramentas exógenas. Nunca na sala de aula a gente aprendeu a fazer gambiarra. Sim. Mas no cotidiano é algo que é natural. Sai aqui daqui da inventiva do nosso dia a dia e tu vai no mercado, encontra gambiarra, vai aqui. Vai... Se nós partimos dessa base, desse princípio, quando nós imaginamos soluções de sustentabilidade para o projeto, temos que ter um olhar, né, cauteloso para não dar boas-vindas a tudo que vem por aí, que nem tudo que vem por aí vai ser adequado às nossas necessidades. Então, na sala de aula, ao invés de nós termos aqueles projetos mirabolantes de módulo lunar para exploração de rocas, de não sei o que, de pedra, não sei o que lá, vamos pensar projetos localizados, um serviço de delivery para meu bairro. Como que vamos pensar um delivery de pizza para aqui, meu entorno local? Sim. E isso deveria ser trabalhado como projeto dentro das universidades. Sim. Acontece que ainda nós sentimos certa vergonha trabalhando isso. E parece que nós queremos desenvolver aquele prédio para a grande multinacional, ou embarcação para a extração de petróleo nas profundezas. Esses projetos como que motivam a galera. É uma questão também de mentalidade. Vou voltar aqui só para falar que, assim, a gente precisa consumir coisas para solucionar problemas. Que é um exemplo, por exemplo, da menstruação. Criou-se os absorventes íntimos. Massa, só que isso gerou outro problema. Esse absorvente passa mais tempo entre a fabricação, o transporte, a estocagem, do que necessariamente o uso. O absorvente, do dia que ele foi fabricado até o dia que você usou, sei lá, durou 20 dias. E aí você usa ele por 4 horas, descarta, e ele vai passar mais não sei quantos anos para aquela camada de algodão, de plástico, tudo se decompor. Quais outras soluções a gente poderia ter? Quando a gente pensa em design, a gente pensar o problema, não pensar a solução. Eu não vou pensar em absorver, eu tenho um problema que é a menstruação. Se eu mudar a solução, em vez de absorver, coletar, eu vou ter um copinho, um coletor menstrual, que vai durar 4 anos. Eu mudei a forma de pensar. O projeto, às vezes, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Às vezes, ele vai ter que deixar de absorver para coletar. Às vezes, ele vai ter que deixar de consumir de certa maneira para consumir de outra maneira. Vai mudar a forma. Quando eu falo a questão de projeto, é você pensar os problemas e em que fase do problema eu vou atacar. Você ir atacando no momento necessário para a gente ter o mínimo de impacto possível, visto que o impacto zero, ele não existe. Começam a surgir uns sinais de esperança que tem a ver, por um lado, com essa formação de rede de ajuda, grupos que se formam espontaneamente, o que está sendo chamado de inovação social. Eles botam a mão na massa e tentam resolver do jeito que eles conseguem. Os Fab Labs estão tendo uma função muito importante. Imagina que quebrou o pé da tua mesa. É possível consertar. Não precisa ter um conhecimento profundo. Você vai num Fab Lab e eles vão lhe ajudar. Vamos fazer um pé de madeira ou vamos fazer um pé de metal. Aqui está a máquina, o processo, o projeto. Então, vamos embora, botar a mão na massa. Temos uma iniciativa aqui no Brasil que se chama Marido de Aluguel. Eles têm uma rede de pessoas que se disponibilizam a resolver problemas. Se eu sei, por exemplo, de fiação elétrica e posso resolver pequenos problemas, coloco meu nome lá. Quando alguém tiver, caiu a luz aqui na minha casa, eu posso ser chamado para ir resolver. As formas de pagamento são incluso ainda mais interessantes, são bancos de horas. Eu não sei nada de computador. Quando quebre meu computador, eu tenho um crédito lá, porque eu fui consertar a fiação
um vizinho, e aí o cara que vai vir consertar meu computador, o pagamento vai ser essas horas que eu tinha lá como crédito. Para quem tem criança pequena, existem os clubes de brinquedo, onde você paga uma mensalidade e você vai trocar um brinquedo todo mês. Seu filho leva um brinquedo, ele brinca que só, cansou de brincar, você volta e renova por outro. Ao invés de comprar um brinquedo novo, você está circulando um número de brinquedos. Exemplos como esse nós temos inúmeros. Guarda-roupas colaborativos, onde você aluga, por exemplo, roupas para festas ou para oportunidades mais especiais. Você paga R$200, você tem direito a utilizar tudo o que você quiser daquela loja durante um mês, com tal que você devolva as roupas limpas, aí você utiliza outras. Várias iniciativas, por exemplo, aqui em Recife, a comadre Fulosinha, você entra na internet, você faz uma lista de tudo o que você vai querer consumir na semana. Você seleciona, ele vai mandar para a sua casa uma cesta com isso. E não vai ser um custo assim exageradamente maior. Você está estabelecendo, ajudando a fomentar redes de ajuda local e está fomentando a economia de pequena escala, os pequenos negócios, que esses são elementos fundamentais nessa nova economia que começa a se perfilar agora, depois do coronavírus. Juntando a fala de Raíssa com a sua, a gente vivia num passado de aldeia, de comunidade. A sociedade foi evoluindo, a gente começou a trabalhar bens de consumo e uma visão muito individualista do existir. A gente passou agora, a gente saiu da era agrícola industrial e passou a digital. E aí talvez na era digital a gente possa usar como ferramenta, não necessariamente de voltar para as aldeias, mas como a gente se tornar aldeias digitalizadas, né? Trocar talvez o projeto de produto único e simplesmente por um projeto de serviço, onde esses produtos eles podem ser utilizados de maneira mais sustentável, de maneira mais equilibrada, do compartilhamento, né? As aldeias, elas funcionavam porque elas tinham uma filosofia de funcionamento. Essa filosofia, ela foi deixada para trás. O que a gente deve fazer, eu acredito, é pegar esta mesma filosofia de funcionamento com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje e tentar trazer um equilíbrio melhor. Não necessariamente todo mundo precisa ter um carro, mas se algumas pessoas tiverem um carro e colocarem à disposição o serviço de transportar, em vez de 10 pessoas terem carro, podem ter só 2 pessoas carro e essas outras 10 usufruir do bem, né? Então assim, não é abrir mão do bem, mas é fazer um uso mais inteligente a partir do design de serviço. Ele fala, por exemplo, de uma residência verde, né? A gente vai falar de reuso da água ou de captação de energia solar e tal. Eu dei algumas disciplinas de instalações elétricas. Aí tinha esse módulo, essa parte da disciplina da ementa, que era falar sobre energias renováveis. Vamos fazer um seminário falando sobre energia renovável. Aí vai falar sobre energia eólica, sobre geotérmica. E eu dizia, eu não quero que vocês falem sobre isso, porque assim, se alguém quiser saber como funciona, vai na internet e procura. Eu quero que vocês me mostrem como isso pode ser inserido na fase projetual. Qual é o problema que eu vejo? Eu vou fazer uma casa de campo em Gravatá. Aí faz a casa de campo em Gravatá, coloca lá o telhado de cerâmica, né? Aí depois pegam as placas fotovoltaicas e sacam lá em cima, pá, 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 como uma coisa que viesse depois do projeto. E não como uma coisa que estivesse dentro do projeto. Aqui esses prédios da Gaminon, você pega um prédio, constrói no point, reveste de vidro, que vai ter um consumo de energia altíssimo para bancar aquele ar-condicionado. Porém, se naquela fachada que pega o point o ano inteiro em Recife, que não tem nenhum obstáculo ali, nada na frente, colocasse revestimentos que eles captassem energia, aquele prédio poderia se tornar autossuficiente para gerar lá o ar-condicionado que ele usa. E quando eu falava isso em sala de aula, eu falava, eu estou criando vocês, tipo os alunos, né? Eu estou educando vocês para vocês estarem no mercado nos próximos 50 anos. Então, eu tenho que desde já ensinar a vocês que isso tem que ser pensado na fase projetual, não é depois. Ou a gente faz assim, ou a gente vai morrer. Então, pessoal, o que fica dessa trela é que quando a gente pensa projeto, a gente não pensa do projeto do produto especificamente. Não tem como falar sobre sustentabilidade sem pensar sistemas. Se vocês gostaram dessa trela, ela não acabou, ela continua aí nos comentários. Fique à vontade para falar sempre com muito carinho, sugestões, dúvidas ou complemento de informações que a gente falou aqui. Fala sobre a sua opinião, o que você costuma fazer já projetualmente para transformar a nossa existência aqui menos impactante
importante, né? Dá um joinha aí, um curtir. E ao se inscrever, não esquece de ativar esse pinguelinho aí, que é ele que vai dar notificação dizendo que tem coisa nova por aqui, tá certo? E aí a gente se vê na próxima trela. Tchau, tchau! Quando você se inscrever, não se esqueça também de assinar... E ao se inscrever, não se esqueça de acionar, não. Ativar. Se a gente quiser salvar um pouquinho de futuro que nos resta, nos resta, elástica. Pra gente salvar um pouquinho de futuro que nos resta, dando Eu odeio quando eu erro, porque depois que eu erro, eu começo a errar direto. Complementação de